En la prédica anterior nosotros empezamos a hablar acerca de la oración. Na pregação anterior, nós começamos a falar acerca da oração. Y vimos que orar era adorar a Dios. E vimos que orar era adorar a Deus. Lo vimos a través de todos los versículos que estudiamos. Vimos através de todos os versículos que a gente estudou. Yo les mostré a través de la Biblia Eu mostrei através da Bíblia para vocês cómo es que la Biblia nos enseña como que a Bíblia nos ensina que la adoración que a adoração es adorar a Dios. Que a adoração é adorar a Deus. Si yo no les muestro en la Biblia Se eu não mostrasse na Bíblia lo que yo estoy afirmando, o que eu estou afirmando, entonces usted tiene todo el derecho de decir, no creo. então você poderia falar, eu não creio nisso. Voy a ir a mi casa y voy a volver a estudiar. Você poderia falar, vou à minha casa e A vou lo voltar a estudar. mejor el hermano Sergio me ha engañado. Talvez o irmão Sérgio me enganou. Pero si yo les muestro en la Biblia, Mas se eu mostro para vocês na Bíblia, entonces usted no tiene más que creer então vocês não têm mais a quem que acreditar. o tiene que revelarse. Ou você tem que se revelar. Por eso es importante Por isso que é importante que usted siga conmigo lo que yo le muestro a través de la Biblia. que você se acompanhe comigo o que eu mostro na Bíblia. Usted tiene que preguntar siempre dónde está. Você tem que perguntar sempre onde que está. No solamente ver la enseñanza en un solo versículo, Não só ver a ensinança só num versículo, sino que tiene que estar aprobado a través de toda la Biblia. mas tem que estar aprovado através de toda a Bíblia. Ustedes conocen la historia del fumador Você conhece a história do fumador? que quería justificarse que fumar estaba bien. O fumador que se queria justificar que fumar estava bem. Dice que Disse tenía un hermano que recién se había convertido, que tinha um irmão que recém tinha se convertido, pero no había dejado de fumar. mas ele não tinha deixado de fumar. Y un hermano le dice, hermano, tienes que dejar de fumar, E um irmão fala para ele, tem que deixar de fumar, porque fumar está mal. porque fumar não é bom. Entonces, y le muestra la Biblia y dice que tú eres el templo de Dios. E mostra na Bíblia falando que você é o templo de Deus. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Seu corpo é o templo do Espírito Santo. Entonces el hermano dice, yo también voy a buscar en la Biblia. Então o irmão fala, então eu também vou buscar na Al Bíblia. día siguiente viene donde el hermano No outro dia ele vai no irmão y dice, yo encontré que puedo fumar en la Biblia. e ele fala, eu encontrei que posso fumar. ¿Así? ¿Dónde? Então onde? Me fala. Él le muestra y dice, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. E fala, teu corpo é o templo do Espírito Santo. Gira la Biblia, Tira, vai na outra busca otro foto, versículo y dice, busca outro versículo e fala, y el templo estaba lleno de humo. e disse o templo estava cheio de fumaça. No usemos la Biblia Então não usemos a Bíblia de esta manera. dessa maneira. No busquemos un solo versículo Não busquemos só um versículo para basarnos en ese versículo y hacer toda una enseñanza. para nos basar nesse versículo e fazer uma Se ensinança. tiene que buscar esa verdad a través de toda la Biblia. Você tem que buscar essa verdade através de toda a Bíblia. ¿Y por qué les digo esto? E por que eu falo isso? Porque tal vez hoy día puede que toque algún punto que a usted no le guste. Porque talvez toque hoje em algum ponto que você não goste. Usted puede decir, no estoy de acuerdo con lo que está predicando el hermano Sergio. Você pode falar, eu não estou concordando com o que o irmão Sérgio está falando. Y está bien. E tudo bem. Usted tiene derecho de estar equivocado. Você tem direito de estar equivocado. Pero si yo se lo muestro, Mas se eu mostro para vocês, entonces usted tiene que obedecer. então você tem que obedecer. Bueno, vamos a empezar Bom, vamos já começar. con la prédica. Yo les dije que vamos a estudiar la oración que Jesús enseñó a sus discípulos. Eu falei para vocês que nós íamos a aprender a oração que Jesus fez com seus discípulos. En español se conoce como la oración del Espíritu, del Padre Nuestro. Em espanhol se conhece como a oração do Pai Nosso. Y vamos a empezar a partir de hoy con la palabra Padre. E vamos a começar hoje com a palavra Pai. No vamos a tomar una palabra a la vez, Não vamos a tomar uma palavra na pero vez, es importante que nos concentremos
concentremos en esta parte. Assim, é muito importante que nos concentremos nessa parte. Una hermana, cuando yo estaba en Perú, una hermana misionera mexicana, Quando eu estava no Peru, uma irmã missioneira americana, estaba compartiendo conmigo cuando ella conoció a Cristo. ela estava compartilhando comigo quando ela conheceu Cristo. Y me contaba que la persona que le había compartido el Evangelio E ela falava por mim que a pessoa que tinha compartilhado o Evangelho com ela, le hacía referencia a que Dios era su Padre. eu fazia referência para ela que o Deus era o Pai Y dela. como ella tenía una buena relación con su Padre, E como ela tinha uma boa relação com seu pai, entonces dice, me fue fácil relacionarme con Dios. me foi fácil relacionar com Deus. Inconscientemente asociamos Inconscientemente nós associamos con Dios nuestra imagen mental com Deus a nossa imagem mental de Padre. de Pai. Tenemos una imagen de Padre Temos uma imagem de nosso Pai. y cuando venimos a los caminos del Señor E quando venimos aos caminhos do y Senhor nos dicen que Dios es nuestro Padre, e dizem para nós que Deus é nosso Pai, entonces nosotros asociamos la imagen de Padre então nós associamos a imagem de nosso Pai y lo imponemos a Dios. e imponemos a Deus. El problema es que todos tenemos un concepto diferente de lo que es ser padre. O problema é que todos nós temos um conceito diferente do que é ser pai. Algunos han tenido un padre amigable Alguns têm uns pais que serão amigáveis, que siempre hacía travesuras con ellos. que sempre bagunçavam com eles. Otros que han tenido padres estrictos Alguns têm pais que são muito estritos, que no aguantaban pero nada. que não aguentavam nada errado. Otros han tenido padres cariñosos, otros padres fríos Outros pais carinhosos, outros pais frios y otros no han tenido padres. e alguns que não tiveram pais. Entonces, Então, esta imagen inconsciente del Padre terrenal essa imagem inconsciente do pai terrenal nos lleva a una relación equivocada con Dios. nos leva a uma relação equivocada com Deus. Por un momento vamos a dejar nuestro concepto que tenemos de Padre, Nós vamos deixar por um momento o conceito que nós temos de vamos a pai. meterlo en una caja Vamos colocar numa caixa y lo vamos a dejar de lado. e vamos deixar de lado. Vamos a tratar de olvidarnos ese concepto terrenal que hemos aprendido de Padre. Vamos a tentar esquecer esse conceito terrenal que temos de pai. Y vamos a ir a la Biblia y vamos a ver qué es lo que nos habla Dios de lo que es ser Padre. E vamos na Bíblia a ver o que Deus fala do que é ser pai. Primero, el concepto de Padre, Primeiro, o conceito de pai, la palabra Padre, a palavra pai, no nació en la tierra, não nasceu na terra, no la creó la sociedad. não criou a sociedade. La palabra Padre existió desde la eternidad. A palavra pai existiu desde a eternidade. Nosotros tenemos un Dios que es trino Nós temos um Deus que é trino. y Él dice que es el Dios Padre, E Ele, Dios Hijo y el Dios del Espíritu Santo. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Entonces Dios es Padre de Jesús desde la eternidad Então, Deus é o Pai de Jesus desde a eternidade. y Dios es Padre nuestro en relación Deus é Pai nosso em relação, de acuerdo a nuestra relación con Cristo. de acordo com a nossa relação com Cristo. El primer punto que quiero tocar aquí es que es Padre y no Madre. O primeiro ponto que quero colocar aqui é que Ele é Pai e não Mãe. ¿Por qué hago este punto? Por que aqui eu falo esse ponto? Porque ahora Porque agora la ideología a ideologia de la ideología del género, a ideologia de gênero. ¿han escuchado ustedes qué es la ideología del género? Vocês já ouviram o que é a ideologia de gênero? Las Naciones Unidas le llama el enfoque de género. Alguns falam o enfoque do gênero. Es una ideología que enseña, entre muchas cosas, É uma ideologia que ensina, entre muitas coisas, que el género es una construcción social. que o gênero é uma construção social. Es decir, que el género no es algo natural, Que o gênero não é algo natural, no es algo con lo que uno nace, não é algo com que as pessoas nascem, sino que es algo que depende de la cultura, que alguma coisa depende da cultura, depende de la sociedad, depende da de las sociedade, preferencias. das preferências. Eso quiere decir que puede variar con el tiempo, Isso quer dizer que pode variar com o tempo, lo cual es una depravación. o qual é uma depravação. Dios Deus creó dos géneros, criou dois gêneros, hombre y mujer. homem e mulher.
según la ideología de género, segundo a ideologia de gênero, ya existen más de 100 géneros já existem mais de 100 gêneros y va a aumentar. e vai aumentar. Porque cada uno puede definirse como quiere. Porque cada um pode se definir como quer. Y esa ideología de género E essa ideologia de gênero ha entrado en la iglesia. entrou na igreja. Eso es lo más terrible que puede haber. Esse é o mais terrível que tem. Tenemos cristianos feministas. Temos cristãos feministas. Tenemos teología feminista Temos teologia feminista. que dice que la Biblia, la única razón por la cual la Biblia define a Dios como Padre, Que disse que a Bíblia, por a única razón nação que fala que Deus é Pai, es porque en ese tiempo era una sociedad patriarcal. porque diz que nesse tempo era uma sociedade patriarcal. Pero ahora, Mas agora, como ya no es una sociedad patriarcal, como já não é uma sociedade patriarcal, podemos definir a Dios de una manera más inclusiva. podemos definir a Deus de uma maneira mais inclusiva. E inclusive ha salido Biblias E ainda saiu Bíblias que utilizan un género neutro. que usam de um gênero neutro. Es decir, en lugar donde debería decir hombre, Quer dizer que onde deveria dizer homem, ellos los han reemplazado por persona. han passado a falar pessoa. Es tan común ahora la ideología de género, É tão comum agora a ideologia de gênero inclusive ha ingresado a la iglesia. que inclusive tem estar na igreja. Aquí quiero hacer un paréntesis Quero fazer aqui um parênteses y quiero decirles que tengan mucho cuidado cuando ustedes lean una Biblia. quero falar para vocês tomaram muito cuidado quando vocês leem alguma Yo tengo por costumbre usar muchas versiones de la Biblia Eu tenho por costume usar muitas versões da Bíblia para saber, porque me ayuda a interpretar mejor la Biblia. porque me ajuda a interpretar melhor a Bíblia. Pero usted debe tener como una Biblia como base Mas você tem que ter uma Bíblia como base que sea lo que nosotros decimos una de traducción formal, que tem que ser uma Bíblia de tradução formal, que se traduce palabra por palabra del hebreo o del griego. que se traduz palavra por palavra do hebreu ou do grego. Porque las Biblias de traducción dinámica, Porque as Bíblias de tradução dinâmica, que traducen pensamiento por pensamiento, que traduzem pensamento por quiere pensamento, decir que los traductores leen un texto quer dizer que os tradutores leem um texto y traducen lo que ellos piensan que significa el texto. e traduzem o que eles pensam que significa o texto. Eso es más sencillo de entender, Isso é muito mais fácil de entender, pero no siempre es lo que la Biblia quiere decir. mas não sempre é o que a Bíblia quer falar. Una versión traducida palabra por palabra Uma versão traduzida palavra por palavra es un poquito más difícil, é um pouquinho mais difícil, pero es más segura. mas é mais seguro. Entonces, vemos que la Biblia, Então, vemos en la vemos que a Biblia, Dios se presenta a sí mismo como Padre. Deus se apresenta a si mesmo como Pai. Vamos a buscar Jeremías capítulo 31, el versículo 9. Vamos a buscar Jeremias capítulo 31, verso 19. Jeremías 31, 9 dice: irán con lloro, mas con misericordia los haré volver, Virão com choro, mas com misericórdia os farei voltar. y los haré andar junto a arroyos de aguas, E farei andar junto a ribeiras de águas, por camino derecho en el cual no tropezarán, por caminho direito no qual não tropeçarão, porque soy de Israel por padre y Efraín es mi primogénito. porque sou um pai para Israel e a Efraim é o meu primogênito. Juan 17:5 Juan 17:5 dice: ahora pues, Padre, glorifícame al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Agora, pois, Pai, glorifica-me tu, ó Pai, junto a ti mesmo, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Vemos que Jesús presenta a Dios como Padre. Vemos que Jesus apresenta a Deus como Pai. Mateo 11:27 dice: Mateus 11:27 diz: todas las cosas nos fueron entregadas por mi Padre. todas as coisas me foram entregues por meu Pai, Nadie conoce al Hijo sino el Padre, e ninguém conhece ao Filho senão o Pai, ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo. e ninguém conhece o Pai, então o Filho. Entonces, cada vez que Jesús
Então, cada vez que Jesus introduce a Dios, introduz a lo Deus, presenta como Padre. o apresenta como Pai. No nos toca a nosotros decidir Não nos toca a nós decidir cómo vamos a nombrar a Dios, como vamos a nombrar ou falar de Deus, cómo vamos a adorar a Dios. como vamos adorar a Deus. Cuando Dios, en Éxodo 25, Em Êxodo 25, cuando Dios le dice a Moisés cómo hacer el tabernáculo, quando Deus fala a Moisés como fazer o tabernáculo, en el versículo 9 dice, conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo y el diseño de todos sus utensilios, así lo haré. como eu te mostro, conforme ao diseño do tabernáculo, eu assim o farei. El versículo 40 dice, mira y hazlo conforme al modelo que te ha sido mostrado en el monte. E no versículo 40 fala, atenta pois o que faças conforme ao modelo que te mostrado no monte. Dios no le dejó a Moisés espacio para su creatividad. Deus não deixou a Moisés espaço para a criatividade dele. No quería que Moisés sea innovador. Não queria que Moisés seja um inovador. Quería que Moisés haga las cosas como Dios le había dicho que tenía que hacerlas. Queria que Moisés faça as coisas como Deus tinha falado para ele que ele tinha que fazer. No nos toca a nosotros decidir cómo adorar a Dios. Não pertence a nós decidir como devemos adorar a No Deus. nos toca a nosotros decidir qué día adorar a Dios. Não nos pertence a nós que dia adorar a No Deus. nos toca a nosotros decidir de qué forma debemos adorar a Dios. Não podemos falar de que forma devemos falar. Debemos buscar en la Biblia cómo Dios desea que le adoremos. Devemos buscar na Bíblia como Deus deseja que nós adoremos a Ele. Cómo Dios desea que nosotros nos acerquemos a Él. Como Deus deseja que nós nos acerquemos a Ele. Vamos a ver a través de algunos pasajes en el Antiguo Testamento Vamos saber através de algumas passagens no Antigo Testamento cuál era el concepto de Padre. qual era o conceito de Pai. Quiero que estén conmigo porque es un poco tedioso. Quero que vocês estejam comigo porque é um pouco tedioso. No se vayan a dormir. Não vai se dormir, por favor. Vamos a abrir Génesis, el capítulo 18. Vamos abrir em Gênesis capítulo 18. Vamos a leer del versículo 17 al 19. Vamos a ler desde o versículo 17 ao 19. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas en él todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. E tornou visto que desculpa. Não, então vou ler aqui, tá? E disse o Senhor, ocultarei eu a Abraham o que faço, visto que Abraham certamente virá a ser uma poderosa nação. E nele serão benditas todas as nações da terra, porque eu o tenho conhecido. Porque ele há de ordenar os seus filhos e a sua casa depois dele, para que guardem o caminho do Senhor, para que agirem com justiça e juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abrão o que acerca dele tem falado. Dice ahí, porque yo sé que mandará a sus hijos Disse, porque eu sei que mandará seus y filhos, a los hijos de sus hijos que guarden el camino de Jehová. e aos seus filhos dos seus filhos que guardem o caminho de Jeová. Dios espera que los padres Deus espera que os pais guíen a sus hijos en el camino del Señor. guiem os seus filhos no caminho do Senhor. Algo que quiero acentuar acá Uma coisa que eu quero acentuar aqui es que es la responsabilidad é a responsabilidade de los padres dos pais en la vida espiritual de los hijos. na vida espiritual dos filhos. Son los padres a los que nos toca guiar a nuestros hijos. Somos nós, os pais, os que nos toca a guiar na vida espiritual de nossos filhos. Entonces Dios espera que los padres Então, Deus espera que os pais sean los que guíen a sus hijos. sejam os que guiam os seus Esta era filhos. la idea que había puesto en el Antiguo Testamento. Essa era a ideia que Deus tinha colocado no Antigo Testamento. Vamos a buscar Génesis 27:33. Vamos a buscar em Gênesis 27:33. Y se estremeció Isaac grandemente y dijo, ¿quién es el que vino aquí, que trajo casa y me dio y comí?
de todo antes que tú vinieses. Yo le bendije y será bendito. Então estremeceu-se Isaque de estremecimento muito grande e disse: Quem, pois, é aquele que apanhou a caça e a mal trouxe? Eu comi de tudo antes que tu viesses e abençoei-o, também será bendito. En la parte donde Jacob le robó la bendición a Esaú. Essa é a parte onde Jacó roubou a bênção de Esaú. Es la parte donde Jacob se disfraza de Esaú, É a parte onde Jacó se disfarça de Saul entra donde su padre Isaac e entra onde seu pai Isaque y se hace pasar por Esaú e ele se finge que é por Esaú y le roba la bendición de Esaú. e rouba a bênção de Saul. Pero dice, yo le bendije y será bendito. Mas a palavra mas ele disse: eu abençoei e será abençoado. No dice como Esaú lo hizo por engaño, como Jacob lo hizo por engaño, esa bendición no vale. Não falou como Jacó fez por engano, essa bênção não presta. No, dice, yo lo bendije y será bendito. Ele fala: eu abençoei e será abençoado. Esa era la confianza que tenía Isaac en Dios. Essa era a confiança que tinha Isaque em Deus. Dios respaldaba la figura paterna. Deus respaldava a figura De paterna. tal manera que la bendición del Padre De tal maneira que a bênção do Pai era una certeza sobre el hijo, la vida del hijo. era uma certeza sobre a vida do filho. Génesis 22, Em Gênesis 22, el versículo 9 y 10, 9 e 10, dice, y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí a Abraham un altar y compuso la ley. e vieram ao lugar que Deus lhes dissera, e edificou Abraão ali altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho. Y lo puso en el altar sobre la leña y extendió a Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Lo vemos en este versículo Nós não vemos nesse versículo que Abraham estuvo correteando a Isaac. que Abraão estava detrás do filho, correndo. Y vemos que Isaac obedeció a su padre. Mas vemos que Isaque obedeceu ao seu pai. ¿A ustedes les ha pasado que nuestros hijos no les obedecen? Vocês, alguma vez aconteceu que seus filhos não obedecem Le a llamamos a nuestros hijos y le decimos ven, E nós falamos para o nosso filho: vem, y pasan 5 minutos y te dicen ya voy. e passa 5 minutos e eles falam: eu já vou. Pasan 5 minutos y no llega. Mas ainda 5 minutos e não chega. Usted le vuelve a decir hijo ven, E você fala: filho, vem. y dice ya voy. E ele fala: já vou. Pasa otros 5 minutos y todavía no llega. Passa 5 minutos mais e ele ainda não Y uno vem. se pregunta, ¿tan lejos es el camino del cuarto a la cocina? E você pensa: tão longe é o caminho do quarto até a cozinha? Y lo vuelve a decir, hijo, ya ven. E você fala novamente: filho, já vem. Y el hijo dice, pero mamá, ya voy. Mas ele fala: mãe, já vou. Todavía se molesta, E ainda fica bravo. ¿no? Não? Pero Isaac no se rebeló contra su padre. Mas Isaque não se rebelou contra seu pai. Dice que lo vio a Abraham poner el altar. Ele viu Abraão colocar o altar. Ya le había preguntado, papá, ¿dónde está la ofrenda? Ele perguntou para o pai: onde que está a Y, ofrenda? y Iván le había respondido, el Señor se proveerá. E Abraão respondeu: o Senhor proverá. Isaac ya había visto a su padre hacer sacrificios. Isaque tinha visto seu pai fazer sacrifício. ¿Sabe lo que venía después de hacer el altar? Sabia que depois do altar, ¿Qué hubieran hecho nuestros hijos? que teriam feito os nossos filhos? Papá, papá. Papai, Não. papai. Pero no, vemos que Abraham tomó a Isaac Mas vemos que Abraão tomou Isaque de manera muy dócil, de maneira muito. lo puso en el altar, Colocou no altar, lo ató o amarrou y tomó el cuchillo. e tomou a faca. El respaldo de Dios era tan grande sobre los padres O respaldo de Deus era tão grande sobre os pais que los hijos obedecían al padre. que os filhos obedeciam ao pai. El padre era la figura que Dios había puesto sobre la familia. O pai era a figura que Deus tinha colocado
sobre a família. Ahora me están entendiendo la idea de lo que era padre en el Antiguo Testamento. Vocês estão entendendo agora a ideia do que era pai no Antigo No Testamento? tiene nada que ver con la idea que tenemos ahora de padre. Não tem nada a ver com a ideia que nós temos de pai. Vamos a buscar Números, el capítulo 30. Vamos a procurar em Números, capítulo 30. Y vamos a leer versículos 2 al 5. Vamos a ler do 2 ao 5. Vamos a buscarlo juntos porque es un poco largo, así que leámoslo juntos. Vamos a ler juntos, por favor, porque é um pouco comprido. Dice, cuando alguno hiciere voto a Jehová, Quando um homem fazer voto a Jeová, o hiciere juramento ligando su alma como obligación, no quebrantará su palabra. ou fizer o juramento ligando sua alma com obrigação, não violará, não voltará a sua palavra. Hará conforme a todo lo que salió de su boca. Contudo, segundo assim saiu da sua boca, o fará. Mas la mujer cuando hiciere voto a Jehová y se legare como obligación en casa de su padre en su juventud, Também quando uma mulher fazer voto ao seu senhor, ou obrigação se ligar à casa do seu pai na sua mocidade, si su padre oyere su voto y la obligación con que ligó su alma y su padre callare a ello, e se seu pai ouvir o seu voto e sua obrigação com que ligou a sua alma, e seu pai se calar para com ela, todos los votos de ella serán firmes y toda obligación con que hubiere ligado su alma firme será. e todos os seus votos serão avaliados com toda a obrigação com que ligou a sua alma serão valiosas, mas se seu Mas si su padre le velare el día que oyere todos sus votos y sus obligaciones con que ella hubiere ligado su alma, Mas se seu pai se opuser no dia em que tal ouvir todos os seus votos e as suas obrigações, no será firme y Jehová la perdonará por cuanto su padre se lo veló. com que tiver ligado a sua alma, não serão válidos, mas o Senhor lo perdoará por quanto seu pai los vedou. ¿Entendieron este versículo? Dice, toda persona que hubiese prometido algo a Dios, lo cumplirá. Disse, toda pessoa que tiver prometido alguma coisa, Deus o cumprirá. Era parte de la ley, Era parte da lei. que todo lo que prometieras, Era que tudo que você prometesse, tenías que cumplir. você tinha que cumprir. No podías decir, Você não podia falar, uy, se me escapó. ui, escorreguei. No, lo dije sin pensar. Eu falei sem pensar. No, tenías que cumplir. Você tinha que cumprir. Pero dice que si la mujer dijera algo, prometiera algo, Mas disse que se a mulher prometesse alguma coisa, y su padre le escuchara, e seu pai escutasse, y su padre en ese momento dijera no, e seu pai nesse momento falasse não, le prohibiera esa promesa, ele proibisse essa promessa, diría, no, esa promesa no vale, se ele falasse essa promessa não é válida, entonces dice, Jehová la perdonará por cuanto su padre lo veló. e então dizia, Jeová o perdoará porque o seu pai o vedou. Dios respaldaba tanto la figura del padre, Deus respaldava tanto a figura do pai, que el padre tenía la autoridad que o pai tinha autoridade de decir, esa promesa no vale, de falar essa promessa não é válida. y que Dios perdonara las palabras de la boca de esa persona. E que Deus perdoasse a palavra da boca dessa pessoa. ¿Comprende Você entende? cuál era la autoridad de padre? Qual era a autoridade de pai? ¿Cuál era el pensamiento en el Antiguo Testamento de lo que era un padre? Qual que era o pensamento no Antigo Testamento do que era um Dios pai? usó uno de los 10 mandamientos Deus usou dos 10 mandamentos para asegurar que los hijos obedecieran a los padres. para assegurar que os filhos obedecessem os Dice, pais. honra a tu padre y a tu madre Disse, honra teu pai e tua mãe, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. para que se prolongue os dias na terra que o Senhor Jeová te dá. Vamos a buscar Marcos 7:10. Vamos a Marcos 7:10. Presten atención los jóvenes. Preste atenção, jovens, por favor. Dice, porque Moisés dijo, Porque Moisés falou, honra a tu padre y a tu madre. honra teu pai e tua mãe. Y el que maldiga al padre o a la madre, E o que maldizer seu pai ou a mãe muera irremisiblemente. deve ser punido com a morte. Imagínense cuántos estaríamos vivos ahora.
Você imagina quantos nós estaríamos vivos hoje? En el tiempo del Antiguo Testamento, No tempo do Antigo Testamento, no es que Dios era malo, não é que Deus era ruim. no es que Dios no tenía misericordia, Não é que Deus não tinha misericórdia. más bien Dios tiene misericordia ahora con nosotros. Mas ainda Deus tem misericórdia agora com nós. Pero Dios respaldaba tanto la figura del Padre. Mas Deus respaldava tanto a figura do Pai, Querían que el pueblo de Israel tenía un concepto de Padre que o povo de Israel tinha conceito da ideia do Pai, de tal manera de tal maneira que el Padre pudiera guiar a la familia. que o Pai pudesse guiar a família. Esa es la idea Essa é a ideia con la cual nosotros debemos venir delante de Dios. com a qual nós devemos chegar frente a Deus. No es la idea de Padre Não é a ideia do Pai que vemos en las películas. que vemos nos filmes, No es la idea del Padre não é a ideia do Pai que hemos tenido de acuerdo a nuestras experiencias. que temos de acordo às nossas experiências. Y Dios se relacionaba con el pueblo de Israel Deus se relacionava com o povo de Israel como Padre, como Pai, pero nunca mas jamais se relacionó con cada uno de los individuos se relacionou com cada dos indivíduos como Padre. como Pai. Cuando el pueblo de Israel llamaba a Dios Padre, Quando o povo de Israel chamava Deus de Pai, no lo decía de manera personal, não chamava de maneira pessoal, lo decía como nación. ou falava como nação. Señor, tú eres nuestro Padre. Senhor, o Senhor é o nosso Pai. Tú eres el Padre del pueblo de Israel. Você é o Pai do povo de Israel. Los judíos no tenían Os judeus não tinham el concepto de que Dios era mi Padre. o conceito de que Deus era meu Pai. Era el concepto de que Dios era el Padre de toda la nación. Eles tinham o conceito que Deus era o Pai de toda a nação. Pero así fue hasta el tiempo de Jesús. Mas assim foi até o tempo de Jesus. Nosotros pensamos en Padre, Nós pensamos em Pai, pero cuando Jesús dijo mi Padre, mas quando Jesus falou meu Pai, cuando Jesús se refirió a Dios como Padre, quando Jesus se referiu a Ele como Pai, era un concepto totalmente radical, era um conceito totalmente radical, totalmente revolucionario. totalmente revolucionário. La Biblia nos dice A Bíblia fala que los judíos quisieron matar a Jesús que os judeus quiseram matar a Jesus porque llamaba a Dios Padre, porque chamava a Deus de Pai, haciéndose igual a Dios. fazendo-se igual a Deus, Porque ellos no tenían en su cabeza porque eles não tinham na sua cabeça que uno podía llamar a Dios Padre. que uma pessoa podia chamar a Deus de Pai. Los discípulos de Jesús, Os discípulos de Jesus, cuando le dijeron a Dios, a Cristo, enséñanos a orar, quando falaram a Cristo, ensina-nos a orar, Jesús les dijo, ustedes orarán así, Jesus falou, vocês orarão assim, Padre nuestro. Pai nosso. En ese momento, Nesse momento, la cabeza de los discípulos explotó. a cabeça dos discípulos explodiu. O sea que me estás diciendo que puedo decir que Dios es mi Padre. Então você está falando para mim que eu posso falar que Deus é meu Pai? Era algo totalmente inconcebible. Era alguma coisa totalmente ¿Me inconcebível. está siguiendo? Está seguindo? ¿Me está entendiendo? Está entendendo? Cuando ahora nos dicen que Dios es mi Padre, Quando você fala é meu Pai, Deus é meu Pai, en este tiempo, nesse tempo, todo el mundo dice, pero si es normal. mas nesse tempo nós falamos é normal. Pensamos que Dios es Padre de todos. Pensamos que Deus é Pai de todos. Pero la Biblia, Jesús les enseñó a sus discípulos a decir Padre. Mas mas Jesus falou aos seus discípulos a dizer Pai. Los discípulos sabían que Dios era el Padre de Jesús. Os discípulos sabiam que Deus era o Pai de Jesus. Hasta ese momento nadie se había atrevido a llamarle a Dios Padre. Mas até esse momento ninguém tinha se ousado a falar a Deus de Pai. Pero es Padre, Mas é Pai. no papito. Não papito. Paizinho. No es mi brother. Não é meu irmão. My brother. No es, no sé cómo se dice en portugués. Mi chochera, mi causa. Meu Companheiro.
companheiro, amigo, Camarada, camarada. meu Meu camarada. camarada, ¿eh? No es. Amigo. ¿Sí? Cuando Jesús nos enseña la palabra Abba, Padre, Quando Jesus nos ensina a palavra Abba Pai, esa palabra solo aparece 3 veces en el Nuevo Testamento. só aparece 3 vezes no Novo Testamento. La primera es cuando Jesús oró en Getsemaní A primeira vez é quando Jesus orou no Getsemani, y las otras 2 e as outras 2 aparecen en relación con la adopción como hijos de Dios. aparecem na relação com a adoção de filhos. Aparece en relación con el sacrificio de Cristo. Aparece na relação do sacrifício de Cristo. Dios nunca pretendió que nosotros dijéramos papito. Deus nunca pretendeu que nós falássemos paizinho. Hay un teólogo alemán llamado Joaquín Jeremías Tem teólogo chamado João Jeremias, por el año de 1950, no ano de 1950, mientras estudiaba el significado de la palabra Abba, quando ele estudava o significado da palavra Abba, escribió un artículo donde mencionaba que esta palabra escreveu artículo onde mencionava que essa palavra era utilizada por los niños para referirse a los padres. era utilizada pelas crianças referindo-se aos pais. Pero cuando terminó su estudio, Mas quando ele terminou o seu estudo, se dio cuenta que la palabra Abba percebeu que a palavra Abba era la palabra en arameo era a palavra em arameu para padre. para pai. ¿Sí? No era papito, Não era paizinho, sino era mi padre. era meu pai. Pero cuando se dio cuenta, Mas quando percebeu, este artículo ya había circulado, esse artículo já tinha sido mencionado, falado, y ya se había predicado muchas já tinha sido prédicas predicado sobre este muito artículo, sobre esse versículo, sobre este artículo, sobre esse artículo, de tal modo que ahora decimos que la palabra Abba significa papito. de tal maneira que agora dizemos que a palavra Abba significa paizinho, Cuando significa mi padre. quando é meu pai. No significa que usted no pueda llamarle a Dios con intimidad. Não, sim, não significa que você não possa falar de Deus com intimidade, Ahora, para nosotros como padre no significa mucho. mas para nós como pai não significa muito. Tenemos que llamarlo algo más íntimo. Temos que chamar um grande mais íntimo. Tenemos que decirle papito. Temos que dizer papito. Pero en ese tiempo, Mas nesse tempo, nadie se dirigía a Dios como padre. mas ninguém falava a Deus como pai. Entonces decirle mi padre Então falar meu pai era algo bastante íntimo. era uma coisa bem. No se podía llegar a estar más íntimo con Dios que decirle Abba Padre. Não podemos chegar a algo mais íntimo que dizer Abba Pai. No podemos sacrificar Não podemos sacrificar la reverencia por la intimidad. a reverência pela intimidade. No sé usted, Eu não sei você, pero yo no puedo tener la suficiente reverencia não posso ter a suficiente reverência si me acerco a Dios como mi papito. se eu fico perto de Deus como meu paizinho. Me hace perder el temor de Dios. Me faz perder o temor de Deus. Pero usted puede decir, ¿por qué en este tiempo necesitamos tener temor de Dios? Mas você pode falar, por que nesse tempo nós precisamos do temor de Deus? Si Jesús murió por nosotros y nos hizo hijos. Se Jesus morreu por nós e nos fez filhos. Vamos a buscar 1 de Pedro 1:17. Vamos a procurar 1 de Pedro 1:17. Primera de Pedro dice, 1 de Pedro fala, y si invocáis por Padre e se invocais por Pai, aquel que sin acepción de personas juzga, aquele que sem acessão de pessoas julga, según la obra de cada uno, segundo a obra de cada conducidos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. andai em temor durante o tempo da vossa peregrinação. Cuando hablamos de la prédica de la santidad de Dios, Quando falamos da pregação da santidade de Deus, yo le mencioné que el temor de Dios es la respuesta a contemplar su santidad. eu falei para vocês que o temor de Deus é a resposta de
contemplar a santidade de Deus. El temor de Dios es estar asombrado y consternado, conscientes de que somos inadecuados para estar delante de Dios. O temor de Deus é estar assombrado e consternado, consciente de que somos inadequados por estar diante de Deus. Santiago 1:1. Santiago 1. Santiago está casi al final de la Biblia. Santiago está quase no final da Bíblia. Tiago, né? Tiago. Dice, Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. Disse Santiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Cuando Santiago era hermano de Jesús, Quando Tiago era irmão de Jesus, probablemente habían dormido juntos en la misma cama. provavelmente eles tinham dormido juntos na mesma cama. Probablemente Santiago había jugado con Jesús. Provavelmente Santiago tinha brincado, né? Nadie tenía más intimidad con Jesús como Santiago. Ninguém tem mais intimidade com Jesus do que Santiago. ¿Y cómo llama Santiago a su propio hermano? E como Tiago chama o seu próprio irmão, Dice, siervo de Dios y del Señor Jesucristo. ele fala servo de Deus e do Senhor Jesus. Vemos que la intimidad Vemos que a intimidade no dejó de lado la reverencia. não deixou de lado a reverência. Vamos a Judas, el capítulo 1. Vamos a Judas, o capítulo 1. Dice, Judas, siervo de Jesucristo y hermano de Jacob. Dice Judas, servo de Jesus Cristo, irmão de Jacó. Judas también era hermano de Jesús. Judas também era irmão de Jesus. ¿Y cómo llama a Jesús? Como chama a Jesus? ¿O cómo se refiere a sí mismo? Como ele se refere a si mesmo? Dice, Judas, siervo de Jesucristo. Disse Judas, servo de Jesus Cristo. Dice, ¿quieres que te cuente acerca de mi maestro? Que eu fale para você acerca de meu mestre. Él se refería a Jesús Ele se referia a Jesus como mi maestro. como meu mestre. Es que Judas también Este Judas também había dormido tal vez en la misma cama con Jesús. tinha talvez dormido na mesma cama com Jesus. Tal vez Jesús le había dado de comer a Judas. Talvez Jesus tinha dado de comer a Judas. Aún así, Mas ainda assim, no sacrifica la intimidad não sacrifica a intimidade por la reverencia. pela reverência. No podemos acercarnos a Dios Não podemos nos acercar a Deus con intimidad com intimidade, sin temor. sem temor. Con todo lo que les he dicho, Com tudo que eu tenho falado, quiero que usted tome en cuenta quero que você tenha em conta el concepto de Padre o conceito de Pai, para que cuando usted se acerque a Dios, para quando você se acerque a Deus, pueda acercarse a Dios con esa idea. você possa se acercar a Deus com essa ideia. La oración Padre Nuestro A oração Pai Nosso solamente es una oración para cristianos. só é uma oração para No es cristãos. una oración que la pueda orar todo el mundo. Não é uma oração que todo mundo possa fazer. ¿Por qué? Por quê? Porque Dios no es Padre de todos. Porque Deus não é Pai de todos. La Biblia dice A Bíblia fala en Juan 1:12, em João 1,12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mas a todos quanto receberam, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Y se les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. E disse, lhes deu potestade de ser filhos de Deus. Eso quiere decir que antes no eran hijos de Dios. Quer dizer que antes eles não eram filhos de Deus. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Quem são os filhos de Deus? Solo aquellos que reciben a Jesús. São aqueles que recebem a Jesus. Glória a Deus. Cuando decimos Padre, Quando falamos Pai, estamos proclamando el Evangelio. estamos proclamando o Evangelho. Vamos a buscar Gálatas, el capítulo 4, Vamos a procurar em Gálatas capítulo 4. y vamos a leer del versículo 4 al 5. Vamos a ler do versículo 4 ao 7.
Dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Mas disse, a plenitude dos tempos, Deus enviou seu filho nascido de mulher Nacido bajo la ley, e nascido debaixo a lei, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, para redimir aos que estavam debaixo da lei, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Y por cuanto sois hijos, E porque sois filhos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, Deus enviou aos vossos corações o Espírito do seu Filho, el cual clama Abba Padre. que clama Abba Pai. Así que ya no eres esclavo, Assim que já não é mais servo, sino hijo. mas filho. Y si hijo, E se és filho, también heredero de Dios por medio de Cristo. és também herdeiro de Deus por meio de Cristo. Nosotros, la única razón por la cual podemos llamar a Dios Padre A única razão por que nós podemos chamar a Deus de Pai es en los méritos de Cristo. é nos méritos de Es Cristo. porque Cristo murió por nuestros pecados. É porque Cristo morreu pelos Glória a nossos Deus. pecados. Si nunca has aceptado a Cristo como tu Señor, Se você nunca aceitou a Jesus como seu Senhor, usted no puede llamar a Dios Padre. você não pode chamar a Deus de Pai. Pero cuando usted se acerca en cada oración a decir Padre, Mas quando você fica perto e fala em cada oração Pai, esa palabra Padre essa palavra Pai, trae todo ese significado que les acabo de explicar. Deus de Pai, Estamos recordando estamos lembrando que Dios no es nuestro Padre que Deus não é nosso Pai porque yo me lo merezco, porque eu mereço, porque yo soy bueno, porque eu sou bom, sino porque Cristo murió por mí. mas é porque Cristo morreu por mim. Es que cuando usted se acerque a Dios, así le Padre, Então, quando você se acerca a Deus e fale Pai, esa palabra Padre essa palavra Pai trae todo el peso traz todo o peso del sacrificio de Cristo do sacrifício de Cristo por nosotros. por nós. Gloria a Dios. Glória a Deus. Espero que hayan sido bendecidos con la palabra. Espero que vocês sejam abençoados com a Y palavra a partir de ahora, cada vez que usted ore, e que a partir de hoje que você vai orar, cuando usted diga Padre, quando você fale Pai, usted recuerde você lembre el sacrificio de Cristo por usted. o sacrifício de Cristo Que por usted você. está en la posición que está, Que você está na posição que você está, no porque usted se lo merece, não porque você merece, sino porque Cristo murió por nosotros. mas porque Cristo morreu por nós. Gloria a Dios. Glória a Deus.